Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Saudamos os nossos irmãos, nossos amigos que estão acompanhando também pela internet. Estamos iniciando o nosso segundo culto aqui da Assembleia de Deus Jardim Pinheiros. Vamos estar louvando a Deus. O primeiro culto já foi bênção. Os primeiros que estavam aqui não pôde acompanhar pela internet. Quer dizer, os que estão agora segundo não puderam acompanhar o primeiro pela internet, mas os que estavam no primeiro agora têm a possibilidade de estar acompanhando. Eu creio que alguns já estão se conectando. Mas glória a Deus pelos nossos irmãos que aqui estão presentes. Nós glorificamos a Deus por essa união. Nós vamos matando a saudade, porque há muito tempo nós não víamos alguns irmãos. Mas Deus tem nos abençoado. Essa pandemia Deus tem repreendido e a bênção do Senhor permanece com a igreja. A igreja continua marchando triunfante. Ventos e tempestade podem se levantar, mas a igreja permanece marchando triunfante. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Em seguida, nosso grupo de louvor estará louvando a Deus com o hino da APA. E logo após o grupo de louvor, o presbítero Júnior fazendo a leitura bíblica e orando por todos. Pai eterno, Deus glorioso, Deus santo, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Salvador, Senhor. Nós estamos, ó Deus querido, na tua presença. Continuamos, ó Deus querido, nesse lugar sagrado, consagrado para o teu louvor, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus querido Senhor, pelos teus filhos que aqui têm chegado, ó Pai. Ó Deus querido Senhor, sedentos, ó Deus querido Senhor, pela tua presença. Sedentos, ó Deus querido, por essa comunhão, ó Deus querido Senhor, por essa coeronia, Senhor Deus querido, que é a tua igreja reunida, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos que teu Espírito Santo nos leve, nos conduza, nos dirija a estar na tua presença da maneira que te agrada. Que nós possamos, ó Deus querido, te adorar, te cultuar neste lugar, ó Deus querido, conforme a tua palavra nos diz, em espírito, em verdade. Em espírito, ó Deus querido Senhor, é o nosso espírito juntamente com o teu Espírito Santo, ó Deus querido, nos levando a cultuar a ti em sinceridade de coração, em gratidão e louvor, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor é. No nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo reunido, abençoa os teus filhos que estão acompanhando pela transmissão, que a tua presença alcance a todos e o teu nome seja glorificado. Uma vez mais assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Seu amor
Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, e no versículo 11 a seguir. Amém? Que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou eu se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Até aqui, amados irmãos. Quem necessita de oração? Estaremos orando uns pelos outros. Senhor meu Deus, amado soberano Pai, nessa noite, ó Pai, nos colocamos, ó Pai, diante da sua presença, ó Pai, buscando, ó Deus, a sua face em adoração, ó Pai, em verdade, ó Pai, aonde o Senhor, ó Pai, atenta, Senhor, a adoração, a oração dos seus filhos, ó Pai. Estamos neste momento buscando, ó Deus, a sua face, ó Pai. Neste tempo, ó Pai, aonde tudo tem se tornado, Pai, difícil, Pai. Mas sabemos, ó Pai, que a sua graça, ó Pai, nos encontra, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o teu Espírito vai de encontro ao coração dos seus filhos, Pai. Pai querido, Deus amado, neste momento vai de encontro àqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, nos hospitais, Pai. Que o Senhor venha derramar uma cura, Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor, ó Pai, a tua graça, Pai, sobre aqueles leitos de hospitais, Pai, tirando aquelas pessoas que estão, ó Pai, na UTI, Pai, tirando aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai. Senhor, venha derramar a cura, ó Pai, sobre a face dessa terra. Venha derramar, Senhor, a tua glória, Senhor, ó Pai, sobre este lugar, Senhor, para que possamos sentir mais e mais da tua presença, para que possamos nos alegrar diante da sua face, para que possamos dizer que o Senhor é santo e verdadeiro e soberano acima de tudo, Pai. Senhor, derrama da tua glória, derrama, Senhor, da tua bondade, Pai amado, Deus querido, que nessa noite possamos sair daqui regozijando da sua presença, que possamos sair daqui sentindo, ó Pai, o Senhor mais e mais, Senhor. Pai, sara essa terra, sara, Senhor, essa nação, opera milagre no meio dos teus filhos e do teu povo, Pai. Opera, Senhor, maravilhas e prodígios do céu, esteja conosco, Pai, e abençoa poderosamente em nome do Senhor Jesus.
pela vida. Agradeça pelos livramentos que você viu. Agradeça pelos livramentos que você não viu. Que a boa mão de Deus tem te guardado, tem te protegido, tem te abençoado. Agradeça a Deus por tudo quanto Ele tem suprido na tua vida. Vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus. Não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada, mas vamos agradecer a Deus. Porque o nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, como o primeiro hino que foi cantado. Tão grande é o nosso Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, o seu reino não é abalado, Ele permanece para sempre. Ele é grande para também receber o nosso louvor, a nossa adoração, assim Ele é digno, mas Ele também é grande para sustentar a nossa vida, para sustentar a sua igreja, para sustentar você, para sustentar a mim. E nós muitas vezes não compreendemos, mas vamos glorificar a Deus pelo seu cuidado e agradecer a sempre ao nosso Deus pelo seu grande amor à nossa vida. Vamos já estar indo para o momento da mensagem, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Hoje o ministrante é um músico e pregador da palavra de Deus, nosso irmão Alisson, que estará nos ministrando a palavra de Deus, vaso, instrumento de Deus. Abra o seu ouvido, abra os seus ouvidos espirituais. A palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas vezes nós ficamos distraídos com tantas as coisas. Muitas vezes em casa nós somos mais tentados a ser distraídos com os afazeres. Na igreja, algumas vezes os pensamentos vêm roubar a nossa atenção. Mas neste momento, seja toda a tua atenção, todo o teu pensamento voltado a Deus e a palavra que será ministrada. E eu creio que a palavra de Deus, poderosa que é, edificará a nossa vida, nos fortalecerá. E eu creio que milagres acontecerá através da fé que será gerada pela palavra de Deus. Nosso irmão Alisson. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar todos a ler a Bíblia em dois textos sagrados. Primeiramente, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 26. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler primeiramente o versículo de número 31. Amém? Diz assim o texto: Então Jesus lhes revelou: Ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galileia. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: Com certeza, e te asseguro que ainda nessa noite, antes que mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Eu quero ir lá para o versículo de número 56, irmãos, do mesmo capítulo, que diz assim: Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Agora, por último, o versículo de número 75 do capítulo 26, que diz assim: E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que ele advertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Agora que você está com a sua Bíblia, abra também Lucas capítulo 24. Lucas 24, nós vamos ler o versículo 13 a seguir bem rapidamente. Lucas 24, 13 diz assim: Nesse momento, nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 10 a 11 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não conheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus.
Irmãos, nós acabamos de ler 2 textos da Bíblia Sagrada. Prometo que não vou ser muito longo. O texto que nós lemos primeiramente, Mateus capítulo 26, fala a princípio, de certa forma, do momento em que Jesus e os discípulos estão participando da última ceia. Jesus pede para os discípulos irem prepararem uma cidade. Os discípulos preparam a ceia e Jesus está ali então tomando com os discípulos a última ceia antes de ser, enfim, crucificado. E nesse momento da ceia, a Bíblia nos faz entender que Jesus conversou com os discípulos naquele dia acerca de alguns assuntos. E a Bíblia menciona alguns assuntos, e um deles que Jesus vai conversar com os discípulos é a respeito da fidelidade deles. Porque Jesus fala bem assim: olha, vai acontecer o que está escrito, o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas. Jesus então conversa com os discípulos a respeito da fidelidade deles. Só que é interessante que a Bíblia nos faz entender que quando Jesus provoca os discípulos a respeito da fidelidade que eles tinham com Jesus, de certa forma os discípulos ficam um pouco incomodados. E Pedro então toma a iniciativa e diz assim: Jesus, se for necessário, eu vou morrer pelo Senhor. E os outros discípulos, para não ficar para trás, eles foram no embalo de Pedro e também disseram: olha, Jesus, se for necessário, nós vamos morrer pelo Senhor. E depois a Bíblia vai dizer que Jesus fala: olha, vocês vão me negar. E a Bíblia nos mostra que quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram e Pedro negou Jesus. É interessante, irmãos, que quando a gente olha para Mateus capítulo 26, a gente acaba percebendo aqui uma incoerência e uma contradição entre discurso e comportamento. Porque você percebe que os discípulos todos falaram a respeito da sua fidelidade, declararam a fidelidade a Jesus, dizendo: Jesus, nós vamos estar com o Senhor a qualquer momento, vamos dar a vida para o Senhor. Só que quando aconteceu uma situação, eles tiveram a possibilidade de demonstrar a fidelidade deles e estar com Jesus a todo momento, a Bíblia diz que eles negaram a Jesus, e fica muito claro isso na vida de Pedro. Então fica aqui, irmãos, muito claro e muito perceptível uma diferença, uma incoerência entre discurso e comportamento. Eles proliferaram, eles disseram algo, mas o comportamento deles foi totalmente diferente daquilo que eles disseram. E quando nós olhamos para isso, irmãos, surge aqui uma pergunta: por que os discípulos foram incoerentes? Por que o comportamento deles foi diferente daquilo que eles disseram? Por que há uma incoerência entre discurso e comportamento? Existem aqui pelo menos 2 possibilidades, 2 respostas para essa pergunta. Por que os discípulos foram incoerentes com o comportamento e discurso, Alisson? Primeiro, porque talvez eles realmente acreditavam que seriam fiéis a Jesus até a morte, e eles não tinham conhecimento da fé falha que eles tinham a respeito de Cristo. Ou seja, os discípulos estavam enganados em relação à sua fé. Eles acreditavam que eram fiéis, mas não sabiam eles que eles no fundo eram infiéis a Cristo. E a segunda possibilidade que pode ter, irmãos, é que pelo fato deles estarem em um contexto espiritual, porque eles estavam ali numa ceia com Cristo, eles estavam ali justamente tendo um momento de comunhão com Cristo. Pelo fato de estarem no momento espiritual, o contexto determinou o comportamento deles. Ora, se nós estamos em uma reunião com Cristo, nós precisamos se comportar proporcionalmente uma reunião com Cristo. Em outras palavras, se eu estou na igreja, eu preciso me comportar como estou na igreja. Ou seja, dá-se a entender que pode ser que os discípulos tiveram simplesmente um comportamento religioso. Ou seja, se eu estou com Cristo, Ele está perguntando sobre a minha fidelidade, eu vou dizer: Jesus, eu sou fiel a Ti. Mas falar que é fiel, ter um comportamento religioso, não significa que a tua verdade em Cristo realmente é verdade. Não significa que realmente a tua palavra condiz com a tua fé. De certa forma aqui, irmãos, os discípulos provavelmente assumiram uma personalidade espiritual, assumiram uma capa espiritual, começaram aqui a desempenhar um papel espiritual, assumiram uma persona. E é interessante que a palavra persona, ela significa que é uma máscara usada por um ator e que lhe permite compor uma determinada personagem em uma peça de teatro. E a palavra persona deu origem à palavra personagem e personalidade. Dentro de um ramo da psicologia,
A palavra persona traz o sentido de um indivíduo que tem a possibilidade de compor um personagem que não necessariamente é ele. E é interessante que persona é uma máscara ou uma fachada que a pessoa ostenta publicamente com a intenção de provocar uma impressão favorável a fim de que seja aceita pela sociedade. É aquela pessoa que assume um papel em determinado contexto para ser aceita naquele contexto. Só que assumir um papel em um contexto não significa que aquilo realmente é sua essência. Glória a Deus. E irmãos, quando a gente olha para essas duas possibilidades dos discípulos, as duas possibilidades apontam para um problema. Tanto o fato dos discípulos estarem enganados em relação à sua fé, e tanto o fato deles estarem justamente mostrando um comportamento de ator, de atriz, um comportamento falso, isso mostra que eles não tinham uma fé verdadeira em Jesus. Isso mostra que a fé deles não era uma fé firme e eficaz em Cristo Jesus. E isso fica, irmãos, notório, isso explode quando a Bíblia a gente percebe que Jesus é preso e é crucificado, porque todos os discípulos fugiram e todos os discípulos ficaram com medo. E naquele momento, o momento que os discípulos deveriam estar dizendo: não, Cristo disse que vai ressuscitar no terceiro dia, a Bíblia diz que eles estavam fugindo de medo. No domingo pela manhã, que era para eles estarem celebrando a ressurreição de Cristo, as mulheres estavam indo no templo confirmar o sepultamento de Jesus. O texto que nós lemos em Lucas capítulo 24, fica muito claro que os discípulos não estavam com uma fé firme em Jesus, porque eles estavam indo a caminho de Emaús, mas com dúvidas em seu coração e entristecidos porque não sabiam o que iria acontecer. Depois que Jesus se afasta dos discípulos, depois que Jesus é distanciado dos discípulos, a gente percebe um problema de fé na vida deles. A gente percebe um problema de incredulidade nos discípulos, porque aqueles discípulos que viram Jesus expulsar demônios, aqueles discípulos que viram Jesus andar sobre as águas, aqueles discípulos que viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes, aqueles discípulos que viram Jesus fazer milagres, ainda assim não estavam acreditando nele, ainda assim estavam com uma fé duvidosa em Cristo Jesus. Isso fica explícito em Lucas 24, quando você percebe que os 2 discípulos estão declarando a Jesus o porquê que estavam com problema. E você percebe que em dados momentos, os discípulos falam assim: olha, Jesus era varão profeta, nós acreditávamos que ele seria o Messias, e começam a falar. Só que em 2 momentos eles falam assim: mas é o terceiro dia, ele não está aqui, porém. Eles colocam mais e o porém. E mas e porém é indicativo de contradição e oposição àquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, eu gosto de amarelo, mas prefiro azul. Ou seja, sempre quando você coloca mas e porém numa frase, você está sendo contrário àquilo que você disse antes. E irmãos, quando você coloca mais e porém na fé, não dá certo. Porque mais e porém é indicativo de dúvida. Quando um discípulo faz uma declaração de fé para Jesus, mas coloca mais e porém, ele está revelando a dúvida dele. Quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús disseram: olha, Jesus, é isso, mas porém, Jesus percebeu: tem dúvida no coração de vocês, tem dúvida na vida de vocês, tem dúvida dentro do coração de vocês. E nessa noite, meus irmãos, Jesus está olhando para o nosso coração e está perguntando: tem algum mais aí dentro? Tem algum porém aí dentro? Tem alguma dúvida dentro do teu coração? E é interessante que, olhando aqui para o texto de Lucas 24, eu percebo que Jesus então decide resolver o problema de fé dos discípulos, porque explodiu isso neles. Os discípulos que deveriam estar firmes esperando o retorno de Jesus no terceiro dia estavam com medos dentro de 4 paredes fechados. E a primeira atitude que Jesus toma para resolver o problema dos discípulos foi quando a Bíblia diz que ele aparece para os 2 discípulos e começa a conversar com eles. Só que a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de perceber quem era Jesus. A primeira forma de Jesus resolver o problema de fé dos discípulos é não se mostrando a eles, é se tornando invisível para eles. Sabe por quê? Porque se Jesus aparecesse ali para aqueles 2 discípulos e realmente eles tinham problemas de fé, eles poderiam cair no mesmo erro dos discípulos no dia da ceia. Jesus, nós somos fiéis a Ti. Jesus, nós vamos estar contigo até o fim. Porque quando nós estamos diante de um contexto religioso, nós podemos se comportar pertinente àquele contexto, mas não significa que nós somos aquilo.
Então Jesus, naquele momento, ele se esconde dos discípulos, ele se afasta dos discípulos, ele fica afastado. Eles estavam próximos de Jesus, Jesus estava próximo deles, só que eles não estavam vendo Jesus. E é interessante, irmãos, que o suposto afastamento de Jesus fez com que aqueles discípulos revelassem quem eles eram. Glória a Deus! É quando Jesus se mostra invisível para a gente que nós mostramos quem nós somos de verdade. Já foi pregado no culto anterior e parece que uma palavra vai ligando a outra e você entende que é Deus querendo falar com a igreja. Nós estamos em dias de afastamento, irmãos. E até algumas semanas atrás a gente estava afastado do templo. A gente não podia vir na igreja. Nós estávamos supostamente afastados de Jesus. É claro que não, porque Ele está sempre conosco, não é o templo que vai determinar a presença dEle na nossa vida. Só que nós estávamos afastados de Jesus, entre aspas. E a pergunta que eu te faço: quem é você longe do templo? O que você revela longe do templo? O que você revela longe de Jesus? Aqui na igreja a gente assume uma persona espiritual. Não, eu estou na igreja, então eu tenho que tocar. Eu tenho na igreja, então eu tenho que vestir isso. Eu tenho na igreja, eu tenho que levar a Bíblia. Eu tenho que na igreja, eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que na igreja, eu tenho que cantar. Eu tenho que na igreja, eu tenho que fazer isso. Ok, e quando você não tem que fazer isso? E quando você não está próximo de Jesus, o que você revela? Ah não, mas eu estou na ceia, Jesus, eu vou ser fiel ao Senhor. Mas caminhando com Jesus do lado e Ele do teu lado, você não sabe quem é. O que você revela? Você revela dúvidas. Nesses dias de afastamento, Jesus está caminhando conosco. Você não está percebendo, mas Ele está revelando muitas coisas dentro do teu coração. Você não está percebendo, mas muitas dúvidas, muitos questionamentos dentro do teu coração estão sendo expostos agora. Porque Jesus está caminhando conosco. Quem você é longe do templo? Quem você é longe da comunhão da igreja? Quem você é no sozinho? Quem é você? O afastamento faz com que a gente manifeste quem realmente nós somos. E sabe qual é a questão, irmãos? Que a religiosidade é perigosa. Assumir um papel religioso é muito perigoso. A Bíblia diz em João, capítulo de número 5, a respeito do paralítico do tanque de Betesda. E a Bíblia diz que, enfim, supostamente quando o anjo descia no tanque e agitava as águas, a primeira pessoa que entrava ali seria curada. Só que aquilo, irmão, de certa forma era uma falácia. Porque a Bíblia diz que existiam 5 alpendres, 5 pavilhões de pessoas enfermas ali. E alguns estudiosos apontam que aqueles enfermos que tinham uma condição financeira um pouco melhor, eles pagavam para algumas pessoas levarem a eles até o tanque quando o suposto anjo descia e agitava as águas. Tanto que o paralítico fala para Jesus: olha, sempre quando eu estou indo no tanque, alguém vai antes de mim. A ideia do tanque em relação ao anjo descer nas águas era uma ideia que tinha naquela época. Só que Jesus chega para aquele paralítico e fala bem assim: e aí, quer ser curado? Irmãos, você é paralítico. Jesus chega e fala assim: quer ser curado? O que você vai dizer? Com certeza, é claro. Só que o que o paralítico disse? Não há ninguém que me leve ao tanque. A religiosidade, irmãos, é perigosa porque ela é uma linha tênue. Porque ao mesmo tempo que você está geograficamente perto de Jesus, a tua cabeça está no tanque. Nós estamos no templo, só que a nossa cabeça está em outro lugar. Nós estamos no templo, mas a nossa fé está em outro lugar. Nós estamos do lado de Jesus, falando com Ele, cantando os hinos da harpa, fazendo tudo, mas o nosso coração está em outro lugar. E a pior paralisia, irmãos, não é a paralisia física, é a paralisia espiritual da nossa fé. Porque Jesus está todos os dias do nosso lado e nós estamos com a cabeça em outro lugar. E nós estamos com a nossa fé em outro lugar. E nós estamos dizendo: não, mas eu estou dentro da igreja, eu estou dentro do templo, eu estou fazendo tudo, mas onde está o teu coração? Arassura manda raiacei, aonde que está a tua fé? Em quem você deposita a tua fé? Aonde que está a tua cabeça? Não, a minha cura está nisso, a minha cura está aquilo, aonde que está? Aonde que está a cura para você? E Jesus, ali em João capítulo 5, o paralítico não pede para ser curado. O paralítico não reconhece que era Jesus antes de ser curado. Jesus cura o paralítico, sabe por quê? Porque às vezes a religiosidade é uma paralisia tão grande que a gente não consegue se livrar dela se não for a intervenção de Jesus. Nessa noite, Jesus está falando com o teu coração que está aqui na igreja, e quem está assistindo em casa ou vai assistir depois, Ele vai curar a tua paralisia religiosa.
Jesus vai libertar você de uma paralisia religiosa. Você não pediu e você não consegue perceber aonde que você está, mas Jesus vai te resgatar do tanque. Jesus vai te resgatar de simplesmente de cumprir uma liturgia. Você vai viver algo sobrenatural, um relacionamento com Jesus. Porque evangelho é relacionamento, irmãos. A religiosidade é perigosa porque ela nos confunde, ela nos traz uma falsa ideia de comunhão. Mas eu estou próximo, faço tudo, mas fazer tudo não significa que você crê. A Bíblia fala sobre Marta e Maria. Marta estava fazendo. Jesus falou assim, calma, dá uma segurada. O que é mais importante é que Maria está fazendo, sentando e ouvindo aqui a palavra. Às vezes a gente faz, mas o teu coração, você está entendendo? Primeiro você senta para ouvir, entender, depois você começa a fazer. A religiosidade é perigosa porque a religiosidade pode ser pior do que a imoralidade. Mateus 21, 28 diz assim: mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo filho, de igual modo respondendo, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não os crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. O dono da vinha, o pai, perguntou assim: filho, vai na vinha? Um disse que não ia, depois se arrependeu e foi. E um disse que ia de cara, mas não foi. O problema é que a religiosidade, irmãos, é quando nós dizemos para Jesus: sim, eu vou para tudo. Dizemos que vamos, que fazemos, assumimos um comportamento religioso para esconder a nossa desobediência. Só que existem aqueles que ouvem a palavra pela primeira vez e não estão no nosso contexto, se arrependem, aceitam a palavra e vão entrar no reino dos céus. Que nessa noite Jesus possa descobrir o teu coração e você consiga entender qual é realmente a intenção do teu coração, a fé que tem dentro de você, o que te motiva a vir para a igreja e servir a Deus. A semelhança dos fariseus, nós pecamos por nossa religiosidade, aprendendo a falar e se comportar com ares de bons cristãos, para encobrir nossa obediência. O filho obediente foi o que se arrependeu e foi depois, não aquele que disse que não iria. Aqui tem 2 grupos de pessoas, fariseus e pecadores. Jesus disse que o grupo dos pecadores é que entrarão no reino de Deus antes. Não significa que você pecando vai entrar no reino de Deus, mas você pecando e depois se arrependendo, entendendo o perdão de Deus, você entra no reino de Deus. A segunda atitude que Jesus toma para curar a falta de fé dos discípulos é fazendo perguntas, questionamentos. Jesus se aproxima do lado deles e fala: o que vos preocupa? Sobre o que vocês estão discutindo? O que está ocupando a mente de vocês? E quando Jesus faz essa pergunta, os 2 discípulos fazem uma declaração enorme. Começam falando tudo: olha, você não sabe o que aconteceu nesse final de semana, nesses dias. Apareceu o Messias, nós acreditamos que ele seria aquele que iria resgatar o reino de Israel. E começa a falar. Só que é interessante, irmãos, que a pergunta de Jesus fez eles falarem a respeito da sua suposta fé. E quando eles responderam a pergunta de Jesus, eles tomaram consciência da falta de fé que eles tinham. Porque quando Jesus nos questiona e nos faz olhar para dentro de nós, nós revelamos aquilo que está escondido dentro de nós. Às vezes nós estamos enganados acerca do nosso comportamento. Eu sou fiel, Jesus. Será que você é fiel mesmo? Jesus está te questionando: você é fiel mesmo? Você é fiel mesmo? Não, eu vou estar contigo até o fim, mas você é fiel mesmo? E Jesus pergunta para os discípulos o que estava incomodando a vida deles, e eles falam. Só que quando eles falam, eles revelam todo o problema deles. Olha, porém, nós não acreditamos e tal. E daí Jesus vai dar um diagnóstico da fé deles, dizendo assim: sabe qual é o problema de vocês? Vocês são tolos de entendimento e lentos do coração para crer. Esse que é o nosso problema, irmãos. Às vezes nós achamos que somos super-homens espirituais, ou às vezes achamos que somos fiéis, só que na verdade não passamos de tolos de entendimento e lentos de coração para crer. Jesus está sondando o nosso coração nessa noite. É que nem a suposta enganação de Sansão, quando estava lá pecando com Dalila. Pecou várias vezes, mentiu o seu segredo e disse: não, vou me levantar mais uma vez e vou lá derrotar.
Só que chegou um momento que Sansão tinha revelado todo o seu coração, revelado todo o seu segredo. E ele pensou consigo mesmo: vou levantar mais uma vez e vou destruir os filisteus. Só que a Bíblia diz: e não sabia ele que o Senhor tinha se retirado. O problema, irmãos, é quando nós achamos que temos força e nem sabemos que o Senhor já se retirou. O problema é quando nós estamos fazendo tudo achando: não, eu estou bem, mas você não está. Não, mas fala o que aconteceu. Não aconteceu isso, nós acreditávamos, mas vocês não acreditam. Vocês são tolos de entendimento e lentos de coração para crer. Que Jesus, irmãos, venha olhar para dentro do nosso coração. Que os dias em que nós estamos vivendo, nós estamos restritos à igreja não por uma questão de perseguição, mas por uma questão de saúde. Mas e se fosse uma perseguição religiosa? Eu estou fazendo essa pergunta para mim, irmãos, porque todo aquele que vai pregar apanha primeiro para depois querer pregar alguma coisa. Irmãos, não é fácil, a gente precisa realmente parar para rever a nossa fé, para rever aquilo que nós acreditamos. Por que a gente serve a Deus? Por que eu venho à igreja? Eu aprendi a servir a Deus. A minha mãe me traz na igreja desde criança, então tem que vir na igreja. Por que você serve a Deus? Por que você canta? Por que você faz isso? Por que você prega? Por que nós estamos aqui? E olhem que interessante, eles eram tolos de entendimento e lentos do coração para crer. E entender, e o processo é esse, irmãos: eu entendo, eu ouço a palavra, entendo a palavra, creio na palavra e me comporto. Tolo de entendimento e lento do coração para crer. Primeiro você entende a palavra, depois você crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E depois que você creu, realmente você se comporta. Jesus aqui diagnosticou o problema dos discípulos. Sabe por que vocês não acreditam em mim, vocês não estão sendo fiéis? É porque vocês não têm entendimento e não têm fé na minha palavra. Alisson, mas isso é verdade? Sim, porque depois a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar aos discípulos tudo o que falava a respeito dele, desde Moisés até os profetas. Jesus dá um show de Bíblia naqueles discípulos e começa a pregar para eles. Sabe qual é o problema, irmãos? E a terceira e última atitude que Jesus toma para curar o problema de fé dos discípulos é ensinando a eles a palavra. Irmãos, parece clichê isso que eu vou falar, mas o crente não lê a Bíblia. A gente não tem um contato com a Bíblia. Foi feita uma pesquisa esses dias nos Estados Unidos, um tempo atrás, na verdade, que eu estava lendo esses dias atrás, e foi comprovado que a maior porcentagem dos cristãos lê a Bíblia uma vez por semana e não sabem responder questões simples dentro de um contexto teológico. Questões simples da fé cristã não sabem responder, principalmente a respeito de salvação. Eu sempre falo, se alguns daqueles rapazes que sempre andam de terno preto na rua pararem você para conversar, você vai conseguir defender a tua fé? Ou se aquelas pessoas geralmente sempre batem na nossa casa domingo de manhã, algum horário, te pararem para conversar, você vai conseguir responder a tua fé? A Bíblia diz em 1 Pedro 3,15: antes reverenciai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. É uma simples pergunta. Se alguém chegar e perguntar assim: Alisson, por que você vai na igreja? Se faz essa pergunta: por que você vai na igreja? Você saberia responder? Se fosse fazer uma prova agora, descreva em 5 linhas por que você vai na igreja. Você conseguiria explicar? Parece uma questão fácil, mas é difícil, né? Por que eu vou na igreja? Eu sempre fui na igreja. Por quê? A Bíblia precisa estar em nós. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar, estar ricamente é algo. Às vezes a gente tem um relacionamento pobre com Cristo, mas tem que estar ricamente em nós, habitar em nós, estar presente em nós. Jesus disse que nós erramos não conhecendo a palavra. Jesus respondendo disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós estamos errando, irmãos, porque não conhecemos a palavra. E não conhecendo a palavra não temos fé para crer. E não tendo fé para crer, nós não somos fiéis. Quando estamos dentro de um ambiente religioso, nós cantamos: quero ser fiel, Senhor. Cantamos tudo, declaramos fidelidade a Jesus. Mas quando somos expostos em uma situação que precisamos honrar o nosso discurso, a gente não consegue ser fiel. E olha que interessante, para concluir a mensagem, depois que Jesus fala tudo com os discípulos, com aqueles 2 discípulos a respeito de tudo, a Bíblia diz que eles estavam chegando próximo de Emaús, e Jesus faz com que como se estivesse indo um pouco mais além.
E os 2 discípulos falam: não, fica conosco, Jesus, fica aqui um pouquinho. E a Bíblia diz que eles sentaram e partiram o pão. E no momento que eles partiram o pão, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus que estava ali. Sabe por quê? Às vezes a gente não consegue entender que Jesus está conosco, porque nós não sentamos com Ele para partir o pão, que é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, enfim, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nós não estamos acostumados a sentar para comer o pão, para estar com Jesus, para entender um pouco dele, porque só quando você entende a palavra, os teus olhos se abrem. E nós estamos seguindo a Jesus, irmãos, com os olhos fechados, não tem como. Nós estamos seguindo a Jesus, e Paulo é um exemplo que antes dele se converter a Cristo, realmente as escamas dos olhos deles caíram. Tem muitas pessoas que estão andando com Cristo, mas com escamas nos olhos ainda, porque não entendem a palavra. Não estou dizendo que você tem que ser um teólogo. Se puder, amém, glória a Deus, mas não precisa, é só ler a Bíblia, irmãos. É só ler a Bíblia. Ah, Alisson, mas não sei ler, então coloca no YouTube para você ver alguém lendo a Bíblia. Tem lá o CD do Cid Moreira lendo a Bíblia para você, tem alguma coisa. Mas a gente não lê a Bíblia, irmãos, a gente não escuta. E a Bíblia diz que depois que os discípulos teve o partir do pão, eles disseram bem assim: não ardia em nosso coração as palavras que ele falava ao longo do caminho? A conclusão é essa: Jesus quer fazer o teu coração arder de novo. Ele quer fazer o teu coração arder de comunhão, de vontade de estar com Ele, de fazer arder aquele fogo, aquela paixão por estar com Cristo. Ele quer fazer arder no teu coração. E sabe por que não arde? Porque você não senta no partir do pão. Quando você sentar com Ele no partir do pão da palavra, o teu coração vai voltar a arder em nome de Jesus. Fique em pé, já vou fazer uma oração para encerrar. Feche seus olhos. Você que está em casa também ouvindo essa palavra, feche seus olhos nesse momento. Amado Deus e eterno Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua presença nessa noite. São dias difíceis que estamos vivendo, mas o Senhor tem nos concedido a oportunidade de estarmos aqui. Deus, eu sei que hoje foi uma palavra que o Teu Espírito Santo confrontou em nosso coração a respeito da fé verdadeira que nós temos em Cristo. Muitas vezes, Deus, nós estamos tão habituados a vir à igreja, muitas vezes estamos tão habituados a representar alguns comportamentos religiosos, ou achamos que somos fiéis a Ti, mas na verdade não somos. Eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, trabalhe dentro do nosso coração nessa noite, e que possamos ter um encontro real com Jesus, Deus. Que como Pedro, Pai amado, antes de Cristo ser crucificado, negou a Cristo, Jesus disse que ele iria se converter. Que a gente possa se converter ao longo dessa caminhada com Cristo, Deus, todos os dias, mas que o nosso coração possa entender o Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos incomode, possa entrar dentro do profundo do nosso coração, Senhor, e nos fazer perceber quem realmente somos em Ti, e nos faça perceber aquilo que realmente acreditamos no Senhor, que possamos reavaliar a nossa fé, as nossas motivações, as nossas vontades de estar na igreja, Deus, que o nosso coração possa voltar a arder por uma comunhão com Cristo e por um viver pela palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, nos leva a viver a plenitude do Evangelho, nos leva a viver a plenitude da graça, nos leva a viver a plenitude da cruz de Cristo, meu Deus, que possamos seguir os passos. Meu Deus, em nome de Jesus, venha curar a nossa paralisia religiosa. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, nos faz caminhar por caminhos de graça, Senhor, nos faz caminhar por caminhos de liberdade em Cristo, de vida santa e compromissada com Ti, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, atende ao nosso pedido nessa noite, cura o nosso coração. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, mas que os corações possam ser alcançados, meu Deus, e transformados pelo poder da Tua palavra, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, glória a Deus, que palavra, né? Que possamos gravar nos nossos corações esse novo culto, que nesse novo normal que estamos tendo 2 cultos, né? O de 6 às 7 e o de 7h30 às 8h30,
quem tem vindo e participado, né? Alguns participam dos 2 cultos, outros vão para casa e escutam em casa. Deus tem falado com a gente hoje poderosamente. Que possamos ser ouvintes, não só ouvintes da palavra, mas que pratiquemos a palavra de Deus com verdade, com justiça, com amor. Como está a tua fé, né? Quais são os teus propósitos? Quais são as firmezas do que você crê, do que você confia? Deus faz maravilhas no nosso meio. Deus falou contigo, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Você que está aqui presente, é um número resumido, 30% da igreja, no primeiro culto, no segundo culto, nós estamos mantendo o distanciamento, agindo com os métodos que tem que se precaver, né, se cuidar, mas Deus está abençoando vidas, que possamos nesse tempo, né, reconstruir o nosso altar, nossa intimidade com Deus, nossos propósitos, de que cremos e confiamos. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu queria, né, apresentar para a igreja, já está conosco, congregando conosco há algum tempo, nessa família abençoada. Primeiro veio o genro, a filha, né, o cooperador Edson, a sua esposa, a Letícia, já estão aí, né, com o pequeno Samuel. Já recebemos em um dos nossos cultos, vindo ali de Campinas, né, ele foi apresentado à igreja, os irmãos já estão acostumados, já têm visto, né? E agora vieram uma outra parte da família, né? O sogro, a sogra do irmão Edson, os pais da irmã Letícia e a irmã da irmã Letícia, né, a Sara, né, o presbítero Luiz Roberto Marquezine. Eu queria que ele viesse até a frente aqui. O presbítero Luiz Roberto Marquezine, a irmã Cláudia Arruda Marquezine e a sua filha Sara, né, estão vindo ali do Jardim Pacaembu, né, em Campinas, São Paulo, né? Estamos, mesmo nesse período do distanciamento, da pandemia, né, nós vamos estar tirando uma foto, apresentando nos grupos, né? Uma parte da igreja está aqui presente, estão recebendo esses novos membros que vieram somar forças aqui conosco, né? Que vieram somar forças aqui conosco para estar. Todos estão de máscara, né, irmãos? É o procedimento, a orientação é só quem está fazendo uso do microfone. Depois a gente vai tirar, eles vão tirar a máscara quando vamos tirar uma foto para colocar no grupo da igreja. Nesse novo normal vamos nos adaptando, né? Vocês vão conhecer o rosto dele lá no grupo da igreja. Por enquanto é mistério. Amém, meus irmãos? Que bênção. Os irmãos estão alegres? Diga amém. Glória a Deus. Você que está em casa também diga amém, né? Com os novos membros que estão chegando aqui na congregação de Jardim Pinheiros. Nós não podemos abraçar, né? Sinta-se abraçado. Vira aqui para mim, irmão, os irmãos, né? Sintam-se abraçados. São bem-vindos, né? Está conosco. Já o irmão Edson, o presbítero Edson, já esteve pregando aqui, né? Como presbítero vindo da Assembleia de Deus ali em Campinas, né? No setor 13, né? Que é da nossa igreja, a nossa convenção. Pastor Roberto Freire da Costa, né? O pastor presidente ali do setor, né? O pastor responsável do setor, é um dos filhos do pastor José Wellington, e tem sido bênção aqui conosco essa família. O Edson está em casa agora cuidando de Samuel com a Letícia. Sinta-se abençoado também, Edson, irmã Letícia, Samuelzinho, vocês são bênção. Amém? Vamos estar orando agora, encerrando o culto, e vamos orar por vocês, recebendo vocês. Irmãos, próximo domingo será culto de missões. Todos estão convidados a estarem aqui. É o segundo domingo do mês. Não deixe de vir, participando no primeiro ou no segundo culto. Um aviso importante, 2 avisos importantes para os que estão presentes, que estão em casa, né? E divulguem entre os nossos irmãos. Sábado agora, o segundo sábado do mês, será Santa Ceia do Senhor. Teremos 2 cultos presenciais.
respeitando esses 30%, os cuidados de distanciamento, as medidas de higiene, né? Aquele pãozinho lacrado, o suco de uva lacrado, todos de luva, um cuidado, né? A orientação do nosso pastor presidente, pastor Wagner, do nosso ministério em Curitiba. Vamos seguir, mas vamos ter em 2 horários. Eu vou estar divulgando os horários nos grupos, aos irmãos por telefone, né? 2 horários, nosso Santa Ceia. E também terá na modalidade que você vem do seu carro, né? Drive-thru, né? Você vem com o seu carro e precisa, não desce. Vai estar um grupo de obreiros ali no estacionamento da igreja. Você vem, participa da ceia, né? Em comunhão com a igreja, é abençoado e volta para casa dando glória a Deus, misturado com aleluia. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que no próximo domingo, né, nós teremos escola bíblica dominical a partir das 10 horas, 10 às 11 horas da manhã. Então todos estão convidados, né? Vamos estar aqui respeitando esse. Nós temos 2 ambientes. Vamos ter o ambiente aqui do templo, né, com os irmãos e irmãs, classe única, e o ambiente ali no estacionamento, daquele área que temos ali coberta. Vamos estar com jovens, né, ali juntos, em o nome de Jesus, todos participando. Amém? Vamos estar ministrando, os professores ministrando a aula com os recursos. Eu passei a revista Escola Dominical eletrônica aí no grupo. Quem não recebeu, me fala, que eu passo para você em particular, e vamos todos estar participando. Quantos mais necessitam de oração? Amém. Eu e minha casa também. Irmãos, nós vamos estar orando agora também pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, no final do culto vai estar ali 2 obreiros com a salva, né, mantendo o distanciamento, e você deixa, né, o seu dízimo, a sua contribuição, a sua oferta para a manutenção da obra do Senhor. Vamos orar. Deus amado, Deus grande, Deus fiel, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Pai. Por esses 2 cultos, ó Deus, que tivemos abençoados, onde fomos ministrados por Ti, ó Pai. Que possamos lembrar dessas mensagens durante a semana, no decorrer do dia, no decorrer dos meses, dos anos da nossa vida, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai. Cobre-nos com a Tua graça. Deus, a família, Senhor, presbítero, irmão Luiz, a irmã Cláudia, a Sara. Deus, que Tu possa abençoá-los. Deus, que eles sejam instrumentos aqui conosco, assim como foram bênção ali em Campinas, sejam bênção, continue sendo bênção aqui conosco, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa fé que seja bênção no meio de nós. Abençoa cada família aqui da congregação do Jardim Pinheiros. Leva-nos em paz aos nossos lares. Sê conosco. Livra-nos de virose, de bactérias, de pandemia, de doenças. Deus, que nenhum mal, Senhor, chegue no nosso lar, na nossa casa. Cobre os nossos filhos, cobre a nossa família, os nossos familiares. Deus, em nome de Jesus, que o mal vá para bem longe. Deus, que Tu possas, Deus, de maneira especial, em forma de milagres, ó Deus, está curando vidas aqui no Brasil e no mundo. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado em toda a terra. Todos possam saber que não há um Deus maior que Tu, ó Senhor. Te pedimos uma bênção especial, Senhor, como a igreja em Curitiba está em campanha, Pai, em oração pela irmã Maria Gabi, ó Pai, pelo Teu servo, pastor Wagner. Deus, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Não tem nenhum mal que Tu não possas repreender, curar. Deus, vai onde a Tua serva está, a irmã Maria, ó Deus, a irmã Maria Gabi, cura ela, Senhor, dá saúde à Tua filha, força, vigor, disposição, e que o Teu nome continue sendo glorificado na vida dela, na vida do Teu servo, pastor Wagner. Pai, abençoa todos nós, nos dá uma semana abençoada, cheia de bênção, cheia de prosperidade, cheia de vitória. Livra-nos do mal, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo
e sejam presentes na vida de todos aqueles que creem. Você que crê, diga bem alto: amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada em o nome de Jesus.